questão número 2 é sobre números complexos e ela fala o seguinte: seja uma região S no plano complexo que consiste em todos os pontos Z, tais que Z sobre 20 e 20 sobre Z barra possuem parte real e parte imaginária entre 0 e 1. O que significa isso? Parte real e parte imaginária entre 0 e 1. Olha aqui, rascunho. Os números que têm a parte real entre 0 e 1 são aqueles que têm a parte real daqui até aqui, de 0 a 1. E a parte imaginária também entre 0 e 1. Calma aí. Na verdade, tem uma pequena imprecisão de nomenclatura aqui. Quando a gente fala parte imaginária, o I do complexo faz parte da parte imaginária. Então tem uma imprecisão aqui, cuidado com isso. Quando você fala parte imaginária, no complexo A mais BI, a parte real é o A. E a parte imaginária é BI, não é o B. Então, de certa forma, é uma imprecisão falar parte imaginária entre 0 e 1. Mas deu para entender o que ele quis dizer aqui, né? Ou seja, a parte imaginária seria entre 0 e I. Então, em módulo, você vai ter aqui valores entre 0 e 1. Então, um número complexo, para atender a essa condição aqui, ele tem que estar dentro desse quadrado aqui, ó. Quadrado de lado 1, né? Com um vértice na origem, um vértice aqui nesse ponto, outro nesse ponto, e esse ponto aqui que é o complexo 1 mais I. 1 mais I. Ou seja, ele quer complexos Z de tal forma que Z sobre 20 está dentro desse quadrado e 20 sobre Z barra tem que estar também dentro desse quadrado. Como é que a gente escreveria isso? Olha só. Eu tenho um número Z que eu não conheço, eu não sei onde ele está. Vou botar uma interrogação nele aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ele por 20. E aí, como resultado, você vai ter números nessa faixa aqui. Então, não é o Z que tem que estar aqui nessa faixa. Não é o Z que tem que atender a essa situação. É o Z sobre 20 e o 20 sobre Z barra também. Vamos ver aqui o Z primeiro. Então, quem tem que ser o Z de tal forma que ao ser dividido por 20, dê alguma coisa que esteja aqui nesse quadrado. Então, isso aqui é conhecido. Eu vou descobrir esse Z, que eu não sei onde ele está, andando ao contrário. Eu vou partir dessa região, ou seja, os números complexos que estão nessa região, e vou chegar aqui. Qual é a operação que eu tenho que fazer para eu chegar aqui? Daqui para cá, eu tenho que multiplicar por 20. Então, eu posso escrever isso assim. Esses complexos aqui, ao serem multiplicados por 20, vão me dar quem é o Z. Eu vou estar atendendo essa condição aqui. O Z sobre 20 vai dar essa faixa aqui. Então, pega essa faixa, faz a operação inversa, quer dizer, multiplica por 20, você vai achar quem tem que ser o Z. E quem é que tem que ser o Z? Você vai pegar isso aqui, todo mundo que está aqui, e vai multiplicar por 20. O que você vai conseguir quando você multiplicar todos os complexos dessa região aqui por 20? Você vai conseguir uma outra região 20 vezes maior. Todo mundo multiplicado por 20. O zero continua sendo zero. Agora, esse aqui, ao invés de 1, 0, vai ser 20, 0. Esse aqui, ao invés de 0, 1, vai ser 0, 20. E esse aqui, ao invés de 1, 1, vai ser 20, 20. Então, esse complexo Z aqui, para atender essa condição, ele tem que ser qualquer um desses aqui, ó. Tá, então já descobrimos a primeira condição. A gente quer descobrir a região S de números complexos, de tal forma que os números complexos que estejam ali, eles atendam a isso. Para atender isso aqui, o Z tem que estar dentro desse quadrado aqui, no plano Argand de Gauss, delimitado por esses pontos aqui. 20,
Aqui 20i e aqui 20 mais 20i. Isso é para essa condição. Agora vamos fazer a mesma coisa para essa outra condição. Ou seja, 20 sobre z barra tem que estar aqui nessa região. Então o problema aqui é que o z sobre 20 esteja nessa região. Aí assim nós já achamos onde o z tem que estar, né? Naquele quadrado 20 por 20. Agora, além disso, o 20 sobre z barra também tem que estar nessa região. Onde tem que estar o z para que o 20 sobre z barra esteja nessa região? Aí nós vamos imaginar quais são as operações que tem que ser feitas com o complexo z para ele recair nisso. O z, para você transformar ele em 20 sobre z barra, o que você tem que fazer? Tem que multiplicar por 20, tem que tirar o conjugado e tem que inverter, não é isso? São 3 operações que eu faço. Multiplicar por 20, inverter e achar o conjugado. Essas 3 operações podem ser feitas em qualquer ordem. O que eu faço primeiro? Eu posso multiplicar por 20 primeiro, para depois inverter, para depois achar o conjugado? Na verdade, tem uma ordem certa para fazer essas operações. Você, para transformar z em 20 sobre z barra, você pode ou encontrar o conjugado, ou então inverter ele. Se você achar o conjugado primeiro, aí você inverte depois, vai ficar 1 sobre z barra. Se você inverter primeiro, aí você acha o conjugado depois, vai ficar 1 sobre z barra também, porque o conjugado do inverso é o inverso do conjugado, sabia disso? O conjugado do inverso é o inverso do conjugado. Isso fica fácil de ver quando você escreve o z na forma polar. Olha aqui, se você escrever ρ cis θ, eu vou inverter. Invertendo isso aqui, você vai ficar com 1 sobre ρ cis menos θ. Inverti. Agora eu acho o conjugado. O que o conjugado faz? Ele troca o sinal do argumento. Então vai ficar 1 sobre ρ cis θ. Então, eu inverti e achei o conjugado. Agora, se eu fizer o contrário, se eu achar o conjugado primeiro, depois inverter, vou achar o conjugado primeiro. Quem é o conjugado disso? O que o conjugado faz é trocar o sinal do argumento. Então vai ficar ρ cis menos θ. E inverter, como é que você inverte? Você inverte o módulo, vai ficar 1 sobre ρ cis, e você troca o sinal do argumento, cis θ. Então, olha aqui, o inverso do conjugado e o conjugado do inverso são a mesma coisa. Então, tanto faz a ordem, você inverter primeiro, ou achar o conjugado primeiro, ou vice-versa. Mas o 20 você tem que fazer por último, tá? Se você multiplicar por 20 primeiro, na hora que você for inverter, vai ficar 1 sobre 20. Então não vai dar certo multiplicar por 20 primeiro. Então a ordem que eu vou seguir é essa. Eu vou primeiro achar o conjugado, depois inverter, depois multiplicar por 20. Então vamos botar aqui conjugado, depois a gente acha o inverso, depois a gente multiplica por 20. Então multiplicar por 20. Então, essa multiplicação por 20 é necessariamente a última coisa que você tem que fazer? Na verdade, não. Você pode fazer uma outra operação com 20 antes, no início, só que aí você não vai multiplicar por 20, você vai multiplicar por 1 sobre 20. Você poderia trocar a ordem das operações, mas aí esse vezes 20, ele ia ficar dividido por 20. Ia ser assim, ó. Olha só, você pega o z e multiplica por 1 sobre 20. Vai ficar z sobre 20. Aí você acha o conjugado. Vai ficar z barra sobre 20. E aí você inverte. Invertendo, vai ficar 20 sobre z barra. Então dá a mesma coisa assim, se você fizer nessa ordem. Eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Porque aí eu não quero trabalhar com fração, tá? Eu quero evitar as frações aqui. Quero ficar com números inteiros redondinhos.
Eu vou partir desse conjunto, vou fazer essas operações aqui e eu vou descobrir onde está o z. Eu vou pegar esses números aqui, vou inverter, depois vou achar o conjugado e depois vou multiplicar por 20. Olha aqui. Qual é o inverso da operação inversa? Ou o contrário da operação inversa? É a própria operação inversa. Quando você inverte e inverte novamente, o número volta a ser o que era antes, né? Claro, isso vale com números reais e vale com números completos também. Inverte e inverte novamente. Então, o inverso da operação inverter é inverter também. Então, eu vou fazer assim, eu vou inverter. Eu vou partir daqui e vou inverter. Depois, eu vou fazer o inverso da operação conjugado. O que é inverter a operação conjugado? O inverso da operação conjugada é conjugado também. Olha aqui, você tem A mais BI. Faz o conjugado, vai ficar A menos BI, tá? Agora, o que você tem que fazer aqui para voltar a ser A menos BI? É trocar o sinal desse, ou seja, é achar o conjugado dele, vai ficar A mais BI. Então, o conjugado do conjugado é o próprio complexo. Então, o inverso da operação conjugada aqui é conjugado também. Finalmente, eu vou fazer o inverso dessa operação, que é multiplicar por 1 sobre 20. Qual é o inverso disso? É multiplicar por 20. Porque multiplicar por 1 sobre 20 é a mesma coisa que dividir por 20. Então, eu multiplico por 20, pronto, e aí eu chego no z. Então, resumindo, eu vou partir disso aqui, eu vou inverter esses números, vou achar o conjugado, e depois eu multiplico por 20 e eu acho onde tem que estar o z. Eu podia ter feito por aqui também, ia dar certo do mesmo jeito, tá? Só que aí eu ia ter que pegar isso aqui e dividir por 20, ia ficar 1 sobre 20 aqui, 1 sobre 20 aqui, aí ia começar a dar umas fraçõezinhas aqui e eu não vou por esse caminho. Eu vou fazer desse jeito aqui que a gente fica com números inteiros. Olha só, então para achar onde tem que estar o z, a gente está caminhando de trás para frente. Para que 20 sobre z barra esteja nessa região, a gente tem que fazer isso aqui. Pegar todos esses complexos que estão dentro desse quadrado, achar o inverso, depois achar o conjugado e depois multiplicar por 20. Aí a gente acha onde que o z tem que estar. Como é que a gente inverte isso, hein? Isso aqui é uma região do plano Argand de Gauss. Se você achar os inversos de todos esses complexos, você vai ter uma região também, mas não necessariamente vai ser um quadrado dessa região, ela vai ficar alguma coisa diferente. Por exemplo, quem é o inverso desse número? O inverso do número real 1 é o próprio número real 1. Então o inverso desse número é esse número aqui. E quem é o inverso do número complexo i? O inverso do número complexo i, 1 sobre i, é a mesma coisa que menos i. Então, o inverso desse complexo é esse aqui, menos i. Então, o inverso do i é menos i, o inverso do 1 é o próprio 1. O inverso desse aqui é quem, hein? Esse número é 1 mais i. O inverso de 1 mais i é só você multiplicar aqui pelo conjugado, né? Vai ficar um menos i no numerador e no denominador. Aqui o denominador vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2. E aqui vai ficar 1 menos i. Então, o inverso de 1 mais i é 1 menos i sobre 2. Ou você pode escrever assim, 1 meio menos 1 meio de i. E vamos marcar esse ponto, 1 meio menos 1 meio de i. Olha aqui, 1 meio é esse ponto, menos 1 meio de i é esse aqui. Parte real, parte imaginária. Então, esse inverso vai dar exatamente aqui, ó. Tá, e o inverso de zero, hein? O inverso de zero está no infinito. 1 sobre 0 não tem como você fazer. Você pode imaginar que quando o número complexo está se aproximando de zero, o inverso dele, ele fica aumentando. Vai aumentando cada vez mais, até o infinito. Então você vai ter uma região que vai até o infinito aqui.
Então nós já encontramos os inversos dos vértices desse quadrado. O inverso de 1 é o próprio 1, o inverso do i é menos i, o inverso de 1 mais i é esse aqui, 1 meio menos 1 meio de i. Agora vamos encontrar os inversos dos complexos que estão ao longo dos lados desse quadrado aqui. Quem seriam os inversos desses complexos aqui? Todos eles são reais, são números reais entre 0 e 1. Quando você inverter um número real entre 0 e 1, você vai ter como resultado o quê? O número real também, só que vai ser maior do que 1. Claro, o inverso de 1 meio é 2, o inverso de 1 terço é 3, o inverso de 1 décimo é 10. Então, ao inverter todos os complexos que estão no lado desse quadrado, você vai encontrar esses complexos aqui. Do 1 em diante, no eixo real. E quando você fizer a mesma coisa com esses complexos aqui, que estão nesse trecho do eixo imaginário, você vai ficar com o quê? Vai ficar com números também, do tipo imaginário puro, só que com módulo maior que 1. Vão ficar assim, ó, daqui para cá. Então, se você pegar i sobre 2, o inverso dá menos 2i. Se você pegar i sobre 4, o inverso vai dar menos 4i. Então, os inversos desses números são esses números aqui. Agora, esses outros dois lados aqui. Quem são os inversos desses complexos que estão aqui nesse lado desse quadrado? Olha, para descobrir isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um complexo já invertido. É claro que deve dar alguma coisa aqui nessa faixa, né? Vamos chamar de x mais yi. Então, em algum lugar aqui, você tem um complexo. Aliás, você tem vários complexos cujo inverso está aqui. Olha só, eu quero achar os inversos desses complexos. Agora, se você pegar esses complexos e inverter, você vai chegar nisso. Esses números aqui são números da forma 1 mais yi. Todos esses números aqui, eles têm a parte real igual a 1 e a parte imaginária é igual a yi, onde y é um número entre 0 e 1. Então, se você pegar isso que você quer achar aqui e inverter, tem que dar isso. Mas eu não vou chamar de yi aqui não, para não confundir, tá? Eu vou chamar 1 mais, vou usar outra letra. Porque eu vou usar xy para cá. Xy é onde está o complexo que é inverso desses complexos aqui. Então, vamos pegar um complexo daqui, que eu não sei onde ele está. X mais yi. E eu vou obrigar o inverso dele a ser um complexo aqui desse segmento azul. Então, vai ficar assim, ó. O inverso de x mais yi. Isso aqui é a mesma coisa que vou multiplicar numerador e denominador por x menos yi. Então vai ficar aqui x menos yi. Aqui vai ficar x mais yi vezes x menos yi. Isso aqui vai ficar x menos yi dividido por x2 mais y2. Então, esses complexos aqui, depois de inverter, tem que dar isso. Tem que dar isso aqui que está em azul. Tem que dar um elemento aqui dessa reta. Então, o que que você tem aqui nos elementos dessa reta? Você tem uma parte imaginária, um coeficiente da parte imaginária entre 0 e 1, mas você tem uma parte real igual a 1. Eu vou usar isso aqui já vai ser suficiente. Olha aqui, você obrigando a parte real disso aqui a ser igual a 1, você acha onde tem que estar o x mais yi. É isso aqui, ó. Vou pegar essa parte real, que é x sobre x2 mais y2. Isso é a parte real. Vou obrigar isso a ser igual a 1. Isso aqui vai ficar x2 mais y2 menos x é igual a 0. Claro, multiplica cruzado, passa o x para o lado de cá. O que que é isso aqui? Isso aqui é a equação de uma circunferência, não é isso? Isso aqui é... Vamos completar os quadrados aqui.
Ó, o y não vai ter termo e o x vai ser aqui x menos meio. Isso aqui é x menos meio ao quadrado, mais y ao quadrado é igual a 1/4. 1 meio ao quadrado. É só completar os quadrados aqui e vai dar isso. Ou seja, você tem aqui uma circunferência com centro no ponto meio, 0, meio, 0. E o raio, meio, raio, meio. Então, essa circunferência, ela está onde? Centro em meio, 0. Olha aqui, meio, 0. Aqui é meio, 0. E raio igual a meio. Essa circunferência estaria assim, ó. Isso significa que, ao inverter os complexos desse segmento, nós conseguimos essa circunferência, tá certo? É a circunferência inteira? Na verdade, não é a circunferência inteira, tá? Se você tivesse aqui toda essa reta, até o infinito, mais infinito e menos infinito, você teria a circunferência inteira faltando esse ponto aqui, a origem, tá? Seria toda ela menos a origem. Mas você tem só um pedaço aqui. Então você vai ter aqui só um pedaço dessa circunferência, não vai ser ela toda. E como é que a gente acha esse pedaço? Olha, a gente sabe que, seja lá qual for esse pedaço, ele tem que passar por aqui, porque o inverso de 1 é 1. E tem que passar por aqui, porque o inverso de 1 mais i é 1 meio mais 1 meio de i. Então o inverso desse segmento é esse segmento aqui, ó. É isso? Tem certeza? Podia ser isso aqui assim, né? Não, isso aqui assim não vai dar certo, porque passa aqui pela origem, não vai dar certo. Olha só, quando você tem um complexo e pega o inverso dele, o que você me diz dos ângulos, dos argumentos? Olha aqui, quando você tem um complexo, digamos que ele tenha um argumento θ. Qual é o argumento do inverso desse complexo? É menos θ. Ele poderá ter outro módulo, mas o argumento é menos θ. Se você inverter os complexos dessa região aqui, você vai ter argumentos entre 0 e 45 graus. Então, os complexos vão ter argumentos entre menos 0 e menos 45. Menos 0 e menos 45. Então, os inversos desses complexos são esses complexos aqui. Tá? Então, o inverso disso aqui é isso aqui. Agora, tudo isso a gente tem que fazer para esse aqui, ó. Para essa outra fronteira. Quem são os complexos que são inversos desses aqui? Adivinha quem vão ser? Vão ser também um arco parecido com esse, só que do lado de cá. Qualquer complexo que esteja aqui nessa região tem um inverso igual a isso aqui, que a gente já calculou esse inverso, né? Então, quanto tem que ser o x e o y para que esses inversos caiam aqui? Ou seja, para você ter aqui um número cujo inverso está nessa reta. Ou seja, para você ter aqui um x mais yi, cujo inverso esteja nessa reta. Qual é a condição que o x e o y tem que satisfazer? Olha, os números que estão nessa reta, eles têm a parte real variável, entre 0 e 1, e tem a parte imaginária igual a i. Então, você vai ter que ter essa parte imaginária igual a i, ou seja, o menos y dividido por x2 mais y2 tem que ser 1, para que você fique com essa parte imaginária igual a i. Eu cortei o i e fiquei com isso. O que é isso aqui? É uma outra equação de circunferência. Isso aqui é x2 mais y2. Ó, multiplica cruzado, passa o y para cá, mais y é igual a 0. Circunferência, né? Agora, completando os quadrados, o x não precisa completar nada. E aqui o y vai ficar y mais meio ao quadrado. E aqui a gente tem que colocar 1/4, que é 1 meio ao quadrado. Então, isso aqui é uma circunferência com centro no ponto 0 menos meio e raio meio. 0 menos meio, onde é que está isso? 0 menos meio é aqui, 0 menos meio. Então, centro no ponto 0 menos meio e raio meio. Olha aqui,
0 menos meio, esse é o centro, e raio meio. Então a circunferência completa seria isso aqui, ó. Agora, a mesma coisa que eu falei aqui nesse caso. Essa circunferência completa, ela seria completa se você estivesse encontrando os inversos de todos os pontos dessa reta e iria até o infinito, para lá e para cá. Você iria ter a circunferência inteira menos a origem, porque o zero é o inverso do infinito. Então aqui ficaria um buraco nessa circunferência. Mas você está pegando apenas esse trecho aqui. Então você tem números que têm argumento entre 45 graus e 90 graus. Quando você inverter, você vai ficar com argumentos entre menos 45 e menos 90. Então você vai ficar com essa faixa aqui. E está de acordo com o que a gente achou no início, né? Achamos os inversos dos vértices, achamos esses dois pontos aqui e esses dois pontos. Agora, os lados têm como seus inversos esses números aqui. Tá. E se a gente pegar todos os pontos aqui desse interior? Você vai ficar com pontos delimitados entre essa semirreta, esse arco e esse arco. Vão ser esses pontos todos aqui. Lembrando que quando você vai se aproximando da origem, o módulo do inverso vai aumentando. Então esse inverso tem que se afastar da origem. Então o inverso desse quadrado é toda essa região aqui. Ufa, tudo isso é para achar o inverso. Mas achar o inverso é a coisa mais difícil aqui, tá? Depois de achar o inverso, o que a gente tem que fazer? Tem que achar o conjugado desses números. O que é o conjugado? Conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Olha aqui, se você trocar o sinal da parte imaginária, o que acontece? Ela faz isso, ó. Você está fazendo um rebatimento em torno do eixo real. A mais BI e A menos BI. Então, quem está lá para cima vai ficar para baixo. Quem está para baixo vai ficar para cima. Então, encontrar os conjugados desses complexos, você vai ter essa mesma figura assim, como se fosse um reflexo. Assim, ó. Então, os inversos desses números aqui são esses números aqui em cima. Aqui é 1 e 1, né? Então, depois de pegar todos esses números desse quadrado aqui, achar o inverso e achar o conjugado, a gente fica com essa região aqui. Aqui é 1 e 1. E, finalmente, a gente multiplica por 20 para achar o z. Quer dizer, a gente vai expandir todo mundo. Aqui, o 1 vai virar 20. Esse 1 também vai virar 20. Então, vamos escrever ele aqui já multiplicado por 20, ó. Multipliquei por 20. Vou aproveitar o mesmo desenho. Aqui vai virar 20 e aqui vai virar 20. Então, esse complexo Z, para ele atender a essa condição de 20 sobre Z barra estar com parte real e parte imaginária entre 0 e 1, o Z tem que estar nessa região. E dessa primeira parte aqui, para que o Z sobre 20 tenha parte real e imaginária entre 0 e 1, a gente viu que o Z tinha que estar nessa região, né? Então tem que estar nas duas regiões ao mesmo tempo. E é a interseção dessas duas regiões. Então vamos desenhar a segunda região em cima da primeira. A segunda região é assim, quadrado, aqui os arcos de circunferência. Aqui é 20, 20, aqui vai ser 10, 10. Isso é 10 e isso é 10. Então vamos juntar todo mundo na mesma figura. Então a interseção dessas duas regiões é isso aqui. Como é que a gente calcula isso? Ó, isso aqui tá fácil, hein? Uma área agora simples de calcular, hein? Isso aqui é 1/4 de um círculo de raio 10. Aqui também. Aqui é um quadrado de lado 10, aqui é um quadrado de lado 20. Então é só você fazer subtração dessas áreas. A gente parte de um quadrado de lado 20, que tem área 400, subtrai esse quadrado de lado 10, aqui é 10, 10. Então, o quadrado de lado 10 é 100. E aqui a gente subtrai 2 setores de 90 graus de um círculo de raio 10. Então vai ser 2 vezes a quarta parte de πr... Quarta parte, hein? A quarta parte de πr2, quer dizer, 100π. Então isso aqui vai ficar 300 menos
100π sobre 2 vai dar 50π. Então, essa misteriosa área, ela vale isso aqui. 300 menos 50π.